século XVIII. Então, século XVIII, basicamente. A Crítica da Razão Pura é o primeiro dos livros mais importantes do Kant. O primeiro das leis críticas. Né? Tem a Crítica da Razão Pura, a Crítica da Razão Prática e a Crítica da Faculdade de Julgar. Ou Crítica dos Juízos Estéticos, que é o outro nome. Então, só que essa questão da morte da metafísica, todas as consequências da morte da metafísica, elas ainda não tinham realmente se dado aí no desenvolvimento do pensamento filosófico. Então, os filósofos eles ainda não estavam vendo o desdobramento completo da morte da metafísica. E aí que entra o primeiro filósofo importante da aula de hoje, que é o Nietzsche. Não sei se eu escrevi certo, eu acho que eu escrevi certo. Ou talvez tenha mais. Deixa eu só ver. Creio que nós. Não, realmente tem um S que eu não escrevi. O Nietzsche, ele é um filósofo que ele raramente é lembrado e estudado dessa perspectiva da morte da metafísica. Numa perspectiva historiológica da filosofia, a gente estuda ele desse jeito, mas geralmente ele é estudado mais com relação à sua filosofia mais voltada ao desenvolvimento do ser humano e todas as coisas que ele fala, né, sobre o último homem, o homem demasiado homem, né, que é Robert Kant, a questão da vontade de poder e tudo mais, o niilismo dele também, né, que é um niilismo que afeta a existência e o comportamento humano, mas essa perspectiva humana do Nietzsche, que na verdade é a principal dele, não é o foco da discussão aqui, porque a discussão aqui é relacionar essas coisas mais teóricas da filosofia e do catolicismo, né? O Nietzsche, ele é o anunciador da morte de Deus. E o que isso quer dizer, né? Pegando na perspectiva da morte da metafísica. Quando Kant falou que não se pode fazer metafísica, porque eram discursos que se pretendiam ser analíticos a priori, mas que na verdade não eram analíticos, porque se fossem analíticos seriam objetos da lógica e não seriam passíveis de discordância, mas você via na discordância dos metafísicos que não dava para aqueles juízos serem analíticos e por isso a metafísica não era o que ela pretendia ser. E a metafísica então era uma extrapolação da capacidade de conhecimento humano. Só para você que não estava na última aula, a metafísica, ela é originalmente, apesar de atualmente ter gerado um significado diferente, originalmente ela era um sinônimo para a ontologia, que é o estudo do ser, enquanto ele se apresenta, né? É o estudo do ser das coisas. Então, metafísica é quando a gente fala sobre a natureza do ser humano, sobre a natureza do universo, o universo tem um início, o universo não tem um início, o que é o universo, ele é belo, ele tem uma justiça, o universo ele tem uma finalidade, tudo isso seriam juízos metafísicos, né? Que poderia, que os filósofos achavam que se poderia fazer através da lógica, só que, como a gente viu em Kant, não é uma coisa possível de ser feita, né? Só que o Kant ele ainda tem toda a filosofia dele, que tem uma fundamentação não metafísica, sobre a lei moral, que ela se dá aos seres humanos e tudo mais, que é uma ciência prática, né? Ele falava que a moral é uma ciência prática e que por isso era uma ciência possível de ser feita, mas toda aquela teoria dele sobre a lei moral existir, se dar ao ser humano e tudo mais, tudo aquilo ainda tinha um pouco de cara de metafísica, e os outros filósofos que estudaram Kant
depois dele ainda estavam. Os filósofos depois do Kant eles ainda estavam meio fazendo uma metafísica. O Hegel foi um cara que fez uma filosofia metafísica depois do Kant, né? E o Nietzsche ele vai olhar para tudo isso e falar que vocês não estão vendo as consequências do que vocês fizeram, né? O fim da metafísica significa o fim completo de tudo aquilo que minimamente se relaciona com a metafísica, né? Então, a gente não pode mais falar sobre moral e ética, porque isso é um assunto da metafísica. A gente não pode mais, então, falar sobre uma certa beleza objetiva e tudo mais, porque isso também, apesar de a gente fazer uma filosofia da arte, mas essas coisas metafísicas, né, fazer uma coisa objetiva sobre aquilo que é a verdade, a bondade e tudo mais, não é mais possível. E isso vai chegar também com Deus, né? Porque a gente teve na metafísica, principalmente medieval, a discussão sobre Deus, e essa discussão é uma discussão metafísica que não pode mais ser realizada na perspectiva pós-kantiana. Então Nietzsche ele vai anunciar, falar Deus está morto, e nós o matamos, né? Tipo, nós seres humanos matamos Deus. Tem uma perspectiva social que também faz ele falar isso, né? Que é aquela moralidade engessada da Europa que ele está vivendo, e é isso que vai fazer ele falar que nós matamos Deus, mas também tem a perspectiva filosófica, porque Deus é essa coisa metafísica que a gente fica fazendo elucubrações e que no final das coisas a gente não consegue fazer, né? Então, esse Deus que a gente tanto fala, na verdade a gente está falando, e não está chegando a lugar nenhum, porque a gente está fazendo metafísica. Ele vai anunciar essa morte do Deus metafísico. Para Nietzsche, a existência de um Deus religioso ainda é possível, né? Isso foi uma discussão que a gente teve na sala de aula uma vez. Ainda é, apesar de a gente não se aprofundar nisso, né? Porque ele vai para essa perspectiva mais do ser humano. Mas o que o Nietzsche está falando com Deus está morto, tô legal, a gente está fazendo isso aqui calor. Tá quente aqui. Se fizer muito barulho, vai atrapalhar a gravação. Exatamente. Deixa ele mais fraquinho. Parece que muda muita coisa. Bom. Fundo vai na rua. Mas nem mais. Deixa eu desligar. Vai. Enfim. O que o Nietzsche está querendo falar com Deus, Deus está morto, então na verdade é esse Deus metafísico, esse Deus sobre o qual a gente fica fazendo elucubrações metafísicas e que no final das contas a gente não vai chegar em lugar nenhum. Mas o Deus religioso, que é esse Deus que ele se revela ao ser humano e tudo mais, né, nessa perspectiva da morte da metafísica ela ainda é possível, por isso que a morte da metafísica não implica a morte do cristianismo, por exemplo. Justamente porque Deus ele se revela aos nossos sentidos e tudo mais. Mas enfim, estou fazendo essa passagem rápida para o Nietzsche porque nem vai ser o mais importante da apresentação de hoje. É só porque o Nietzsche ele vai ser o ponto assim, final da morte da metafísica. Assim. O Heidegger é o que ele vai falar que o Nietzsche é o que põe o ponto final na metafísica. Né? Apesar disso ter começado com o Kant já ter falado que não dá para fazer metafísica, os filósofos ainda estavam muito acostumados a fazer metafísica e fizeram metafísica depois do Kant. E aí foi o Nietzsche que foi lá e falou, não dá para fazer isso ponto final. E aí depois então, o Heidegger, um dos livros dele sobre filosofia, ele vai falar então o Nietzsche foi o que acabou com a metafísica definitivamente, né? Mas enfim, então a gente pode falar aqui ponto final da metafísica. E aí, com essa introdução rápida, a gente vai chegar nas duas principais coisas que eu quero falar hoje, que vão se relacionar com o catolicismo, que é a fenomenologia e a filosofia da linguagem. Para falar sobre fenomenologia, eu vou falar principalmente
sobre Russell e sobre Sartre. E para falar sobre a filosofia da linguagem, eu vou usar Wittgenstein, que é o filósofo do meu TCC. Então, indo agora para a parte mais importante da apresentação de hoje, chegando em Russell, ele é o pai da fenomenologia. O Russell, ele é um platonista, que significa que ele defende a existência de essências que fazem os objetos serem o que eles são, que é uma coisa da ontologia, mas assim, não seria mais essa ontologia metafísica. Ele vai fazer isso de uma forma que seja possível. Ele vai defender a existência das essências a partir disso que aconteceu antes dele, né? Então, sendo ele um platonista, ele vai trazer essa ideia de essências para a filosofia contemporânea, né? E aí ele vai desenvolver a fenomenologia, né? A gente tem no Kant essa diferenciação entre coisa em si e fenômeno, né? O fenômeno é tudo que a coisa em si produz no meu consciente, na minha consciência. O Russell, ele analisa essa convicção que a gente tem de que a gente ter um fenômeno significa a existência da coisa em si. Eu tenho um fenômeno da mesa e eu estou convicto de que essa mesa existe. E o Russell, ele vai estudar justamente por que eu tenho essa convicção de que a mesa existe, se tudo que eu tenho certeza na verdade é o fenômeno dessa mesa que está na minha consciência, né? Parece um pouco como que a gente viu nas meditações metafísicas do Descartes, né? Sobre a gente ter a certeza de que a minha percepção sobre algo é real, mas não a certeza de que esse algo em si, ao qual corresponderia a minha percepção, seria real. Mas, enfim, né? A partir disso, o Russell ele vai se debruçar em cima desse estudo. Ele cria os conceitos de noesis e de noema. Noesis seria as ideias. Como que eu posso chamar isso? Deixa eu pegar aqui. A noesis é a operação estruturada na consciência quando a gente se depara com um fenômeno, né? E a noesis, ela é constituída da intuição empírica e da intuição eidética. A intuição empírica, ela se relaciona com coisas mais imediatas do objeto. Quando eu pego essa caneta, eu falo, essa caneta ela é vermelha, ela é formato cilíndrica e tudo mais. E a intuição eidética, ela é obtida a partir do conhecimento sobre outras canetas. Ela é relacional, de uma certa forma, né? Então, falando, essa caneta parece escrever bem, essa caneta parece ter qualidade. E os dois seriam a noesis. Enquanto que o noema o noema seria o próprio objeto ao qual você está tomando a consciência. Então seria um novo nome para o fenômeno. E aí ele vai, né, então ele cria o conceito de noesis e de noema. Noesis é a nossa função mental em cima do fenômeno, que é o noema, e essa nossa capacidade mental, que é a noesis, ele chama de imanência, enquanto que essa possibilidade da noema, do fenômeno ser diferente da coisa em si, ele vai chamar de transcendência, né? Então essa transcendência para a não é
fundamenta enfim, tá. Depois disso ele vai falar sobre a consciência coletiva dos objetos, né? O que dá para a gente a certeza, então, de que os nossos fenômenos correspondem a coisas reais é a intersubjetividade dos seres humanos. Quando a gente nasce, a gente primeiro toma consciência do eu, consciência de que a gente existe. Depois a gente toma consciência do nosso corpo, de que o nosso corpo existe e que a gente movimenta ele e tudo mais. Depois a gente toma consciência dos objetos, objetos materiais que não são o nosso corpo. E depois a gente toma consciência do corpo do outro, né? E aí a gente, a partir da nossa experiência, tendo nós mesmos dentro do nosso corpo, a gente então entende que existe um outro eu dotado de subjetividade dentro do outro corpo. E a partir dessa relação com o outro, a gente percebe que a minha percepção do mundo ao meu redor se manifesta da mesma forma que se manifesta para o outro, né? Da mesma forma que para mim tem uma mesa aqui, para vocês também tem uma mesa aqui. Então, essa concordância com relação à percepção do mundo real é o que dá para a gente essa certeza de que os fenômenos correspondem ao mundo real. E aí, sim, a partir disso, você vai desenvolver esse estudo da redução fenomenológica para a gente chegar às essências das coisas, né? A gente vai pegar o objeto e tentar subtrair dele tudo aquilo que é acidental, a mesma coisa que o Aristóteles fez para chegar no conceito de substância dele, né? Para tentar chegar na essência daquele objeto, né? E aí, o Russell ele vai ter uma coisa interessante, que ele não vai pegar e defender essa ideia de que a essência é uma coisa. Esse é o grande ponto interessante do Russell, de que a essência não é uma coisa praticamente transcendental, né? Igual o Platão. O Platão é o principal exemplo para a gente pegar, que seria um oposto a isso, né? O Platão ele vai pegar o mundo da. O engraçado é que você ser platonista, né? Essa é a diferença entre os dois, por isso ele pega o Platão para trazer para a idade contemporânea. O Platão ele vai falar sobre a existência concreta de um mundo das ideias, onde existe uma mesa ideal, e a forma da mesa ideal é o que desce sobre essa mesa para que essa mesa seja uma mesa, né? Para o Russell, a essência ela parte da ação humana, é a nossa ação humana que vai determinar a essência da mesa. Então não é como se tivesse uma essência de mesa transcendental que existisse em algum outro lugar e que ela é engessada e que desce sobre essa mesa para poder ser essa mesa. E sim uma essência criada pelos próprios seres humanos, né? Pela própria atividade humana. Só que, apesar do Russell criar o pai da fenomenologia, né? O criador da fenomenologia, defender a ideia de essência, depois isso ainda vai ser rebatido por um outro nome muito bom da fenomenologia, que é o meu preferido da fenomenologia, que é o Sartre. Mas vamos escrever aqui. Russell.
Heidegger antes de chegar no Sartre, porque o Heidegger ele tem uma filosofia existencialista voltada para o ser humano, mas logo no começo da obra dele ele tem uma postura sobre a ontologia muito interessante que vale a pena ser ressaltada antes da gente chegar em Sartre. A partir disso, a gente já vai ter então esse movimento com ontologia, de que as coisas não têm uma essência. Mas isso vai alcançar a forma final mesmo em Jean-Paul Sartre. Para mim é o filósofo mais
interessante assim, de se estudar na fenomenologia, porque ele vai chegar nessa conclusão de que as coisas são essencialmente nada. E é isso que é o mais importante que a gente vai tentar hoje, e que eu acho que provavelmente vou ter que voltar nesse assunto no futuro, falar exclusivamente sobre o assunto do nada das coisas, já que estou planejando fazer outras aulas de filosofia, né? Essas aqui são mais introdutórias, traçando um panorama geral do que é a filosofia moderna e contemporânea. Mas enfim, com Sartre, a gente vai chegar nessa conclusão de que as coisas não são nada. Ele tem um livro chamado A Náusea, que não é um livro argumentativo, igual a gente está acostumado a ver na filosofia, no qual o filósofo pega e vai escrevendo isso é isso, por causa disso, disso, e disso deriva isso, e vai, então a gente conclui que tal coisa vai ser desse jeito, não daquele jeito. Não é um livro argumentativo. A Náusea, do Jean-Paul Sartre, na verdade é um livro que ele vai usar uma história, um personagem central, para expor a filosofia dele de que as coisas não são nada. Né? Então você tem esse personagem que ele é o protagonista do livro e ele escreve um diário. E nesse diário ele vai escrevendo as reflexões filosóficas dele. Né? E conforme ele vai observando o mundo ao redor dele, ele vai começando a fazer esse mesmo exercício fenomenológico de tirar o mundo, né? Tirar essas coisas acidentais e tentar chegar naquilo que é essencial. Só que a conclusão na qual ele vai chegar é uma conclusão muito interessante de que as coisas não são nada. E o jeito que ele vai defender isso no livro é muito interessante, né? Porque ele está escrevendo filosofia praticamente a partir de um romance. Mas ele vai, chega uma hora que o personagem ele senta num banco de um parque e ele olha para o tronco da árvore, espalhando assim no chão e passando por baixo do banco da praça. Se eu não me engano, a cena era essa, uma cena mais ou menos parecida com essa. E ele vai começar a pensar naquilo como meramente um corpo extenso, desprovido de quase que desprovido de uma unidade. Ele se mistura com a terra e de uma certa forma também se mistura com o ar, se mistura com o corpo dele, e ele vai ter esse insight de que na verdade tudo que ele está enxergando ali é uma massa extensa, cinzenta, uma massa sem essência, mas praticamente sem uma identidade. Quando a gente para falar de que essa mesa é uma mesa, o que eu estou falando no final das contas? Né? No final, o que a gente tem aqui é um amontoado de átomos, porque se não tem uma essência de mesa que faz essa mesa ser uma mesa, então você fica nada, isso aqui é um amontoado de átomos. A gente vê isso no nosso cotidiano e a gente assume que é uma mesa, né? E aí você vai ter pessoas que defendem a existência de essência e falar que é uma essência que faz isso ser uma mesa. Só que no final, se eu pego um objeto que você não sabe para que serve, não sei se você quer um exemplo disso aqui. Vamos supor isso aqui, olha. Isso aqui é parte do fichário, seria o segunda folha. Vamos supor que se eu não tivesse visto ela movendo essa aqui no fichário, eu chegaria com um objeto como esse aqui para você ver, você começaria a olhar para isso, você perguntaria o que é isso, né? Você não sabe para que serve, você olha, alguma coisa de metal, qual que é a essência disso? O que faz isso ser isso? E a resposta é, basicamente, nada. As coisas não são nada, não tem uma essência, não tem uma substância que faz as coisas serem o que elas são. No final das contas, as coisas são o quê? Corpos e essência. O livro do Sartre chama náusea justamente por causa disso, porque no final do livro o personagem ele fica com essa sensação de náusea quando ele percebe esse vazio no mundo ao redor dele. Isso vai ser muito interessante para a gente falar sobre Eucaristia, tá? Porque isso vai impactar muito o que a gente chama de transubstanciação, sobre as pessoas que falam que o pão e o vinho têm uma substância, mas a gente vai chegar lá. Primeiro eu vou falar sobre a filosofia e depois eu vou pegar e relacionar tudo isso com o catolicismo. Bom, enfim.
isso, a principal coisa que a gente vai ter a partir disso é a conclusão de que as coisas não são nada, de que não tem nenhuma essência. Então não há essência e as coisas não são nada. Isso é a principal conclusão da fenomenologia. É uma coisa que ainda encontra uma certa resistência dentro dos filósofos católicos que existem. É muito difícil falar que existe filósofo católico hoje em dia, porque para ser filósofo você tem que estar dentro das escolas filosóficas constituídas dentro da história da filosofia. E o problema dos filósofos católicos hoje em dia é que eles se dizem neotomistas analíticos, e eles batem de frente com uma filosofia contemporânea, defendendo conceitos que já estão refutados. Então é meio difícil falar da existência de filósofos católicos, porque esses filósofos católicos, na verdade, não são filósofos de verdade, né? Eles estão defendendo coisas já refutadas, mas de uma certa forma, e isso ainda tem uma resistência muito grande dentro dos filósofos católicos. Isso é um problema, justamente o problema que faz eles não serem filósofos de verdade. Bom, enfim, depois da fenomenologia, eu vou chegar no cientismo, que é o meu filósofo preferido, um dos pelo menos, que é o filósofo que eu escolhi para fazer o meu TCC. E ele é um filósofo da linguagem. Uma breve introdução à filosofia da linguagem antes da gente chegar no Wittgenstein. O pai da filosofia da linguagem é um matemático chamado Gottlob Frege. Ele é o responsável pelo que a gente chama de virada linguística no curso da filosofia. É comum a gente dizer, né, de uma forma bem grosseira, assim, bem rasa, de que a filosofia clássica, que é a filosofia antiga e a medieval, está preocupada com as coisas. A filosofia moderna se preocupa com as ideias, e a filosofia contemporânea, principalmente nessa parte da linguagem analítica, se preocupa com a linguagem, né? Você vê que essa parte da filosofia contemporânea não está falando sobre linguagem. Então, a parte da filosofia analítica da filosofia contemporânea se preocupa com a linguagem. Apesar de ter também coisas sobre a linguagem, né? Eu acho que é o fenomenal quando vai pensar sobre a linguagem. Porque isso também faz parte do pensamento contemporâneo da ciência da linguagem. Pois isso você encontra mais aqui. Então, né, explicando, a filosofia clássica, né, antiga e medieval, ela está filosofando sobre as coisas. Em nenhum momento ela está questionando na verdade não questiona, só que em nenhum momento ela está estudando a fundo a linguagem ou as ideias, a forma como a gente conhece as coisas. A partir da filosofia moderna, com Descartes, você vai ter esse questionamento sobre como eu consigo conhecer as coisas, né? A partir da dúvida do Descartes. Como eu posso garantir que o meu conhecimento das coisas é real e tudo mais? E aí a gente vai ter essa virada da filosofia clássica para a filosofia moderna, que vai das coisas para as ideias. Então a gente começa a estudar as ideias, a consciência humana, e tentar entender como que a consciência humana chegaria nas coisas. E aí, para a gente chegar na filosofia da linguagem, a gente tem esse matemático Gottlob Frege, que ele vai se dar conta de que todo conhecimento se estrutura em uma estrutura de linguagem. Então, para a gente estudar o conhecimento, a capacidade de conhecer as coisas, a gente primeiro precisa estudar a linguagem, né? Para ver se o que a gente pretende conhecer está devidamente estruturado na linguagem. Então a gente vai ter o surgimento aí da filosofia da linguagem, a virada linguística, cujo principal nome vai ser o Wittgenstein, né? O nome que assim, mais você vai encontrar bibliografias circulares sobre ele, mais você vai encontrar material, tanto em livros quanto na internet sobre ele, porque ele é o filósofo da linguagem assim, que mais se destacou mesmo. Tanto que o meu TCC ia ser sobre o Frege, mas eu encontrei muita pouca coisa sobre o Frege, e aí eu comecei a estudar Wittgenstein e falei, não, realmente, melhor meu TCC sem Wittgenstein. Você acha que por conta disso, muita gente deve ter escolhido ele como TCC, e que daí seus dados devem, esperar muito de você, já que você está escolhendo um filósofo muito conhecido?
que foi? Você não acha que o pessoal que vai avaliar seu TCC vai esperar muito de você, já que tem muito conteúdo sobre esse cara? Então a barra sobe e daí você vai ter que fazer uma apresentação melhor do que você teria que fazer antes de um cara menos conhecido. De uma certa forma sim. Só que eu escolhi o Wittgenstein porque eu realmente me interesso pela filosofia dele. E o problema do Frege é que realmente você não encontra muita coisa aprofundada sobre ele. Você encontra manuais de filosofia falando sobre o Frege, quem ele fez, quem ele foi, o que ele fez. Mas então você não vai encontrar, é difícil encontrar o livro dele, que é o sobre sentido e referência, que é o livro dele responsável pela virada linguística. É difícil você encontrar esse livro para vender. Então, eu não sei porquê, tem tão pouca coisa sobre o Frege, já que ele é o pai da filosofia da linguagem. Enfim, as coisas são como são. O Wittgenstein, a gente vai ver basicamente dois Wittgenstein. O Wittgenstein é meio que dois filósofos em um. Porque ele é um filósofo que ele é muito conhecido também por ele ter uma virada de 180 graus no pensamento dele ao longo da vida dele. Ele tem duas obras principais, o Tratado Lógico Filosófico e as Investigações Filosóficas. Esses são os dois livros dele. O primeiro é o Tratado Lógico Filosófico, publicado em 1921, se eu não me engano. E o segundo seria as Investigações Filosóficas, publicadas em 1953, postumamente, porque eu vejo que você morreu em 51. Mas enfim, falando sobre o primeiro Wittgenstein, o Wittgenstein do Tratado Lógico Filosófico, ele vai defender a ideia, tem até um nome certo para isso, que eu vou consultar aqui. Teoria figurativa da linguagem. Isso, teoria figurativa da linguagem. Ele vai defender a ideia, então, da teoria figurativa da linguagem, que é a ideia de que a estrutura da linguagem e a estrutura do mundo são estruturas semelhantes, porque as duas estruturas se baseiam na estrutura da lógica. Né? Na lógica, a gente. Como pode dizer? A gente não consegue representar na linguagem porque é difícil apresentar esse ideia do Wittgenstein, que é uma ideia bem complicadinha. Mas olha, o Wittgenstein ele teve a ideia de escrever o Tratado Lógico Filosófico, ele teve a ideia da filosofia figurativa da linguagem a partir de uma notícia que ele leu no jornal sobre um caso do tribunal envolvendo uma colisão de carros, na qual um dos advogados ele fez uma maquete das ruas e usou carrinhos de brinquedo para representar os carros nas ruas, para explicar para o juiz o que tinha acontecido na colisão de carros. E o Wittgenstein olhou para isso e falou: olha, nessa situação, esses carros de brinquedo eles estão desempenhando o papel da linguagem. Ele pode representar coisas que aconteceram no mundo, ele também pode representar coisas que não aconteceram, mas ele não pode representar coisas que são ilógicas. Ele não pode representar dois carros ocupando o mesmo lugar ao mesmo tempo. Ele não vai conseguir fazer isso, porque o mundo ele obedece a estrutura lógica, e uma lei lógica do mundo é de que dois objetos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, o Wittgenstein vai falar de que a estrutura da linguagem e a estrutura do mundo é a mesma, e é a estrutura lógica. E a partir disso, eu posso fazer proposições que obedeçam a essa estrutura lógica, e aí então eu posso aferir se isso corresponde à realidade ou não. Por exemplo, eu posso falar, vamos supor que sejam carros, de que o carro de hoje bateu na lateral do carro vermelho.
de existirem no mundo. E então a gente tem a linguagem científica, a linguagem denominativa, até tem um nome em alemão para isso, que é o Benennungssprache, que é justamente a linguagem denominativa. Seria basicamente a linguagem literal, a linguagem objetiva, a linguagem que os cientistas usam, que os advogados usam, é a linguagem que busca ser o mais literal e claro possível. E ele fala que essa é a linguagem principal, essa é a linguagem que vale a pena ser estudada. E que o mundo, a quantidade de proposições verdadeiras e a quantidade de fatos no mundo são iguais. Para cada fato no mundo você pode extrair uma proposição verdadeira. Então vamos supor que eu tenho 3 fatos. O apagador está em cima do estojo, o objeto de metal do fichário está do lado do livro e a alça do fichário está encolada nela mesma. Então eu tenho esses 3 fatos e eu faço essas 3 proposições. O apagador está em cima do estojo, o livro está do lado do objeto de metal e a alça do fichário está encolada nela mesma. A quantidade de proposições verdadeiras na linguagem denominativa é igual à quantidade de fatos verdadeiros no mundo. Essa é a teoria figurativa da linguagem do Wittgenstein. A linguagem e o mundo estão ligados dessa forma. E aí, a partir disso, coisas que não são aferíveis no mundo são coisas que derivam de um mau uso da linguagem. E aí ele vai falar que os filósofos antigos, quando pretendiam fazer metafísica, falando que o mundo era bom por essência, falando que tal objeto era mais belo que o outro porque obedecia tal lei da beleza e tudo mais. Todas essas coisas que a metafísica fez e todas essas elucubrações filosóficas partiram de um mau uso da linguagem, a partir do fato de que as pessoas não entenderam que a linguagem serve única e exclusivamente para se referir a fatos do mundo, e que para cada fato no mundo você tem uma proporção de 1 para 1 com relação às proposições verdadeiras, né? E aí então ele vai chegar nessa conclusão de que coisas sobre as quais a gente não pode aferir no mundo não pode ser dito. É assim que ele finaliza o tratado lógico filosófico. Sobre aquilo que não se pode dizer deve se calar, né? Proposições que não podem ser aferidas no mundo, como a criação é boa em essência, eu não posso falar isso. Em relação a isso eu devo me calar, porque eu não posso aferir isso no mundo. Então se eu simplesmente virar e falar a nona sinfonia de Beethoven é bonita, eu não posso falar sobre isso, porque eu estou fazendo uma coisa que não é aferível, porque eu teria que aferir a beleza e isso não dá para fazer. Então essa vai ser a primeira filosofia do Wittgenstein. Você percebe que aqui ele coloca a linguagem denominativa como a forma suprema de linguagem. E a partir daí ele vai ver a nossa linguagem cotidiana. Tem a linguagem objetiva e a nossa linguagem cotidiana deriva dessa linguagem objetiva. Só que essa posição vai se perder no segundo Wittgenstein. Mas aqui no Wittgenstein, o primeiro Wittgenstein, a gente pode escrever aqui.
gente tem no primeiro vídeo que ensina essa ideia de que a estrutura da linguagem e a estrutura do mundo são iguais, porque são iguais também a estrutura da lógica. Né? Aí, no segundo Wittgenstein, depois disso, né, o Wittgenstein ele é o cara que é responsável por matar a filosofia. Né? Porque depois do Tratado Lógico-Filosófico, ele acha que não tem mais nada que pode ser adicionado à filosofia. Esse é o fim definitivo da filosofia. A filosofia acabou, é isso que ele acreditava. E aí, a partir disso, ele então não vai mais ser um filósofo, né? Ele vai fazer outras coisas. Então, ele vira um professor de ensino fundamental. Depois, ele vai ajudar a irmã dele a construir uma casa. Ele vira o principal arquiteto responsável pela construção da. Eu não lembro se era a irmã ou a prima dele. Eu acho que é a irmã. Mas, ao longo da vida dele, ele vai começando a perceber algumas falhas no primeiro projeto dele, o projeto do Tratado Lógico-Filosófico. Porque o problema é que ele tinha achado de que essa linguagem denominativa era a forma mais pura da linguagem, então se deriva a linguagem cotidiana. Mas na verdade ele começa a perceber que isso não é verdade, que a linguagem ela é dotada de jogos de linguagem e que a linguagem denominativa seria só um tipo, a linguagem científica denominativa seria só um tipo, seria só um dos diversos, infinitos jogos de linguagem. Né? Então, no segundo livro dele, que vai ser as investigações filosóficas, ele vai rebater o que ele escreveu no Tratado Lógico-Filosófico a partir dos jogos de linguagem. Então, eu vou até colocar aqui o segundo vídeo que está em jogos de linguagem. E esses jogos de linguagem vai ser a principal coisa que a gente vai usar para tentar rebater os neotomistas que ainda vão defender a ideia de que as coisas estão em essência e tudo mais. Mas a gente chega lá. Vou deixar até aqui sublinhado em vermelho. Mas enfim, a partir dos jogos de linguagem, quer dizer, a partir da descoberta dos jogos de linguagem, né, ele vai explicar o seguinte: a linguagem cotidiana, que pode ter diversos significados derivados de uma mesma frase, que não é uma linguagem literal, ela não é derivada da linguagem 100% literal, científica, denominativa. Né? Na verdade, é a linguagem denominativa que deriva da linguagem cotidiana, porque a linguagem cotidiana é a linguagem que impera, é a linguagem que a gente usa em todas as situações do dia a dia. É a linguagem da sua forma mais natural. E é a partir disso que os cientistas eles criam esses esquemas linguísticos para tentar ser o mais literal possível. Né? Os cientistas, os advogados, juristas. Então, os jogos ele vai explicar os jogos de linguagem a partir ele vai pegar diferentes jogos de linguagem para tentar mostrar por que a linguagem não é tão precisa como ele originalmente tinha achado. Né? Então você tem, por exemplo, até uma frase simples da vida cotidiana, né? Um exemplo que é dado nesse livro aqui, que é o tempo está bom hoje. Isso é uma frase que na linguagem cotidiana pode ter vários significados, que vai depender do contexto e da situação que eu estou inserido. Se choveu ontem, essa frase significa que hoje não está chovendo mais. Mas se eu estou num contexto onde eu estou pegando as roupas na máquina de lavar, isso significa que eu posso colocar a roupa para secar do lado de fora. Se eu estou num contexto que eu quero sair para dar uma caminhada, eu estou querendo dizer então que hoje é um dia bom para isso. Se eu estou em um jogo de estratégia, onde eu tenho que ter uma linguagem secreta para iniciar uma estratégia, o dia está bom hoje pode ser simplesmente uma frase secreta para começar essa estratégia. Sabe? Por exemplo, quando a gente está jogando para você
que é uma coisa que está presente na microgênesis, por exemplo, que usa a linguagem mitológica. A linguagem mitológica não quer dizer que é mentira, tá? A linguagem mitológica é uma forma de expressar a linguagem. E o Gênesis ele usa de linguagem mitológica. E o Gênesis ele não está no jogo de linguagem perdendo os traços, ele não está na linguagem denominativa. Então não é para você pegar o Gênesis e interpretar literalmente como os protestantes fazem. Ele está na linguagem mitológica, que é um outro jogo de linguagem, que você tem que parar e analisar o que o autor quis dizer com aquilo. Então, o que o Espírito Santo quis dizer quando ele escreveu o Gênesis. Porque a linguagem mitológica é um jogo de linguagem que exige da gente uma outra chave interpretativa. E a mesma coisa vai ser a linguagem poética, a mesma coisa vai ser a linguagem. Deixa eu ver. Até a linguagem dos contos infantis, a linguagem que você usa para conversar com crianças, né, essas histórias infantis que não falam da história, tudo vai ter um jogo de linguagem diverso e a quantidade de jogos de linguagem é infinita. Então você querer delimitar aquilo que pode ser dito e aquilo que não pode ser dito, você querer delimitar o conhecimento, estabelecer os limites do conhecimento a partir da linguagem, é uma coisa impossível, porque a linguagem ela tem faces infinitas com significados infinitos. E uma mesma frase ela tem um significado literal, mas também pode ter um significado completamente diverso do literal. Que nem o exemplo que eu dei de que o tempo está bom hoje significa que é uma jogada de futebol, sabe? É o próprio Gênesis. Eu não posso interpretar o Gênesis de forma literal. E querer estabelecer o limite do conhecimento a partir desse engessamento da linguagem só no significado literal, veja que você vai perceber que isso é impossível, né? Um exemplo muito bom que surgiu em uma situação aqui no grupo de jovens uma vez que a Gisela contou uma história de que ela corrigiu a mãe dela que disse que um produto artificial tinha muita química. E aí a Gisela teve então corrigido a mãe dela, falado de que a mãe dela estava errada de falar que o produto tinha muita química, porque todas as coisas têm química, porque a química é a coisa presente na composição atômico-molecular de tudo. Só que, na verdade, essa correção ela é o jogo de linguagem, porque quando a Gisela corrigiu a mãe dela, falando que ela estava errada, quando falou que a coisa artificial tinha muita química, ela corrigiu com base nessa linguagem denominativa. Só que o verdadeiro significado da linguagem parte do cotidiano. E o verdadeiro significado de uma frase tem que ser analisado com base no que quem disse o que disse quis dizer com aquilo que disse. Então, a partir dessa frase. Pode continuar? Tá, então beleza. Então, a partir disso, a forma correta de analisar é o que a mãe da Gisela quis dizer com isso. Quando ela quis dizer que aquele objeto era muito artificial, que ele tinha muitos produtos químicos gerados a partir de forma artificial, quando ela disse que aquele produto tinha muita química, química, então, não significa o que a ciência define como química, qual é a definição de química em um paper acadêmico, por exemplo. Não, química, nesse jogo de linguagem, da linguagem cotidiana, que é a linguagem superior, da qual deriva a linguagem científica, química, nesse caso, significa produtos artificiais. Então, a mãe dela não estava errada quando disse que o produto, aquele produto tinha muita química, porque o que ela quis dizer com química era produtos artificiais. Então, química, nesse caso, significa produtos artificiais. E uma prova de que o significado de química nessa frase é produtos artificiais é que a Gisele entendeu o que a mãe dela quis dizer. Então, se você entendeu o que significa, é porque significa. Se eu viro para você e falo que o produto artificial tem muita química, você entende o que significa produtos químicos artificiais, é
significado das palavras é delimitado pelo uso. Não delimitado, ele é definido, né? Então, que essa frase é muito importante, é esse o ponto-chave do segundo último. Se aqui no grupo de jovens, dentro desse contexto social, a gente fazer uma brincadeira de que a gente vai chamar apagador de celular, porque vamos supor que em alguma situação engraçada, uma pessoa pegou uma apagador achando que era do celular e ficou tentando apertar um botão, tentando ver a hora, e as pessoas acharam aquela situação engraçada, e aí começou então essa brincadeira dentro do grupo de jovens de que isso aqui seria um celular, esse objeto, o apagador. No grupo de jovens a gente se referia a ele como celular. A partir disso, o significado da palavra celular nesse grupo pode significar o celular que você está segurando, mas também pode significar apagador. E se eu falar que isso aqui é um apagador, se eu falar que isso aqui é um celular, dentro do uso da linguagem que a gente está fazendo, não está errado, porque o significado ele é determinado pelo uso. Então, se eu estou usando a palavra celular para me referir a isso, se eu falar que isso é um celular, está certo, porque é o uso que está definindo qual palavra vai ser usada para qual objeto. Então, a gente tem os jogos de linguagem que são infinitos na linguagem cotidiana, que vai gerando novos jogos de linguagem em cada situação e contexto, e a partir disso você tem essa possibilidade de delimitar o conhecimento a partir de uma análise lógica da linguagem. Esse, inclusive, é o tema do meu TCC, a possibilidade de delimitar o conhecimento a partir de uma análise lógica da linguagem da ciência. E a conclusão, o objetivo do meu TCC é investigar se a conclusão que o Wittgenstein chega no segundo livro dele, nas investigações filosóficas, seria a conclusão final. E os meus estudos estão indicando de que sim, realmente o Wittgenstein estava certo nas investigações filosóficas. A resposta que ele dá a esse problema da delimitação do conhecimento a partir da linguagem, a resposta mais correta seria que ele já deu no segundo livro. Mas basicamente o meu TCC vai ser que ele estava certo no segundo livro. Mas enfim, agora que a gente passou pelos autores que mais queria passar, né? Quero Nietzsche só para dar um ponto final na metafísica. O Russell, Heidegger e o Sartre, que são os três principais nomes aqui da fenomenologia, para a gente chegar nessas duas conclusões de que não existe essência, que as coisas não são nada, falando sobre a filosofia da linguagem do Wittgenstein, definindo de que é impossível você delimitar o conhecimento pela linguagem por causa dos jogos de linguagem, que o significado das palavras é determinado pelo uso. A partir disso, eu quero relacionar a filosofia contemporânea com o catolicismo. Bom, primeiramente, eu vou pegar um assunto mais fácil, que é a refutação aos neotomistas. E depois eu vou pegar um assunto mais polêmico, que provavelmente vai dar problema, e se der problema, eu vou fazer uma apresentação só sobre esse assunto, que é uma análise fenomenológica da Eucaristia. Que aí eu vou explicar como que a gente deve interpretar a Eucaristia a partir da fenomenologia. Eu vou dar um spoiler de que falar que a substanciação está errada, então o mais correto seria substanciação mais investigada. Primeiro vamos refutar os neotomistas, né? A gente chegou então na filosofia contemporânea de que as coisas não têm essência, de que elas não são nada. Pronto. Os argumentos que foram dados para isso, que eu apresentei de uma forma bem breve nessa apresentação, chegaram nessa conclusão. Você pode discordar de um filósofo. A filosofia é feita de filósofos discordando dos filósofos que vieram nesse livro. Mas para isso, você tem que
esses argumentos, estudar eles e refutar, falar, não, isso está errado, por causa disso. Mas o problema que a gente tem dentro da Igreja Católica, dos católicos que se pretendem filósofos hoje em dia, é que eles não refutam o que foi dito. Eles pegam isso aqui, falam, não, essa filosofia não é boa, só é bom Platão, Aristóteles, Santo Agostinho e São Tomás. Então a gente vai estudar só Platão, Aristóteles, Santo Agostinho e São Tomás. Só mais 3 minutos para acabar a câmera. É só a pergunta para o pessoal. Ah, tá. Beleza. E aí você tem esses pseudo-filósofos católicos que eles vão pegar e falar que não, porque foi feito na filosofia moderna é tudo ruim, nem vou me dar o trabalho de estudar isso aí, porque é um bando de ateu herege. Eu só vou estudar Platão, Aristóteles, Santo Agostinho e São Tomás, e só com o estudo deles eu vou refutar isso que eu nem conheço. E aí eles vão pegar e falar, não, porque as essências existem, porque se a gente pegar a metafísica de Aristóteles, e aí você pega ali o ente a essência do São Tomás de Aquino, que o São Tomás de Aquino tem um livro que chama ente a essência, eles definem muito claramente o que é a essência e tudo mais, mas isso já foi. Esses filósofos eles não ensinam esses argumentos, e eles refutaram os argumentos nos livros dele, e você pegar esses filósofos antigos e pegar as ideias dele que já foram refutadas para tentar refutar os filósofos contemporâneos que você nem conhece, não vai dar certo, porque você nem sabe o que eles estão falando, entendeu? Então, o problema que a gente tem hoje em dia com essa corrente neotomista de pseudo-intelectuais da Igreja Católica que se acham intelectuais, é que eles estão justamente prejudicando a imagem da Igreja Católica, porque eles estão se dizendo intelectuais, mas eles nem sabem do que eles estão falando. Você tem coisas que nem na aula passada sobre filosofia moderna, a gente chegou na conclusão, né? De que não é possível chegar a Deus pela razão. E você vai ter pessoas que vão insistir que as coisas têm essência, pessoas que vão insistir que você é capaz de chegar a Deus pela razão, e tudo isso não dá, né? Isso já acabou. Ficou no passado. Se você pegar e estudar essa filosofia, você vai entender por quê. E você vai, não, mas aí eu posso discordar desses filósofos. Sim, mas aí você vai ter que dar uns argumentos para falar que eles estão errados, que eles estão errados. Boa sorte com isso. Porque eu não vi ninguém que tenha conseguido restabelecer o conceito de essência, restabelecer que é possível fazer metafísica e chegar a Deus pela razão de Deus. Ninguém conseguiu refutar. Depois do Kant, ninguém conseguiu refutar que não é possível fazer metafísica. Depois dos fenomenólogos, ninguém conseguiu refutar que Jesus não tem uma essência. Então, esse é o principal problema. Por que a gente precisa estudar a filosofia não católica quando a gente vai tentar fazer um trabalho intelectual dentro do contexto católico? Porque quando você faz igual esses pseudo-filósofos católicos, que eles estão tentando debater uma coisa que eles nem conhecem, você vai ter que esses pseudo-intelectuais eles estão prejudicando a imagem da igreja, e eles passam para o mundo de que a igreja é essa coisa engessada no tempo, essa coisa que não aceita um argumento contrário, que nem se dá o trabalho de estudar um argumento contrário, que não consegue seguir em frente, sabe? Então, quando você se dedica a uma vida de estudos, você como católico se dedica a uma vida de estudos, você tem que se dedicar a essa vida de estudos por completo, você tem que estudar tudo, porque senão você vai fazer igual esses pseudo-filósofos fazem, esse desserviço para a Igreja Católica. Isso, principalmente com reputação aos neotomistas, a gente poderia pegar os argumentos deles, só que os argumentos deles são diferentes dos argumentos de Aristóteles e São Tomás, já foram refutados, a gente fala a explicação deles, já está na explicação que eu já dei. E aí a gente vai chegar no segundo ponto que é o mais importante. Eu vou tentar ser o mais claro possível em pouco tempo com relação a isso, que é sobre a gente vai ligar tanto na filosofia da linguagem quanto na biologia para falar sobre a Eucaristia. A gente tem na Eucaristia um conceito que ele foi escrito por São Tomás, que era um metafísico aristotélico, Aristóteles também
que é a gente vai ter na teoria católica sobre a Eucaristia, existe uma transubstanciação. A transubstanciação acontece também como você tem o jeito que São Tomás vai explicar então é a transubstanciação. O pão, ele tem a substância de pão. Quando a gente fala substância na filosofia, é um sinônimo de essência, né? Porque o Aristóteles, né? Isso que eu já expliquei na aula passada, mas eu estou na recapitulação dele. Aristóteles ele define de substância aquilo que faz as coisas serem o que elas são, sem as suas características acidentais. Então, pega um objeto de as características acidentais dele, ficam as características substanciais, essas características substanciais que fazem o objeto ser o que ele é a substância dele. Então, é a essência. A substância é um sinônimo de essência. Então, na explicação da Eucaristia de São Tomás, que a gente diz que o pão, ele tem a essência do pão, ele tem a substância do pão, e você tem o vinho, ele tem a substância do vinho, a essência do vinho. Quando acontece a consagração do pão e do vinho, que o padre faz ali na Eucaristia, fisicamente, nada muda. Ele ainda tem a substância física do pão, o trigo e tudo mais, e a substância física do vinho, a uva, o álcool. E você, só que a substância, a essência daquilo, aí você já começa a ter essa ideia de uma essência mais material, né, com São Tomás. A essência daquilo é corpo e sangue de Cristo. E aí, nesse contexto, a substância ela tem essa ideia de identidade. É aquilo que aquilo é a identidade que aquilo tem, é aquilo que aquilo é. A partir de uma certa forma independente das suas características físicas, né? Deixa eu ver se eu explico de uma forma mais clara. Esse conceito de substância que é adotado na explicação da transubstanciação por São Tomás, ele se diferencia um pouco do Aristóteles, porque o Aristóteles ele não vai defender a ideia de uma substância material, né? Que você tem ele ainda vai defender a ideia dessa essência mais engessada, enrijecida, que é claro aqui, mas ele não vai separar isso da matéria igual São Tomás faz, né? As características materiais, por mais que tenham uma essência imaterial de Aristóteles, mas as características materiais vão estar estritamente ligadas com essa ideia de substância. Então, a substância ela vai ser definida por características físicas do objeto, apesar da substância da essência ser uma coisa mais não transcendental, transcendental seria a palavra errada, mas uma coisa fora do objeto, mais engessada, uma coisa mais ideal, mas ainda a incidência dessa essência, dessa substância sobre o objeto seria estritamente delimitado pela materialidade dele, pelas características materiais. Em São Tomás você já começa a ter então essa ideia da substância material, né? Que você tenha uma substância que ela é independente das características físicas do objeto, né? Então você tinha a substância do pão, que era então que incidia sobre o pão a partir das características físicas do pão, e você tinha a substância do vinho que incidia sobre o vinho a partir da característica física sobre o vinho. E você começa a perceber isso muito bem. Isso realmente não faz sentido, por isso que eu falo aqui. Mas enfim, né? E que a partir da consagração, aquilo então deixa de ter a substância de pão, aquilo deixa de ter a identidade de pão e de vinho, e começa a ter a identidade do corpo e do sangue de Cristo. E a partir disso você vai ter o dogma da Igreja Católica na Eucaristia, depois da consagração, o pão é o corpo de Cristo e o vinho é o sangue de Cristo. E a partir disso vai ser problemático. A primeira problemática que a gente vai fazer disso, para entender isso da forma mais correta possível, é uma perspectiva da filosofia da linguagem. O que é o verbo ser?
Porque o verbo ser não é um verbo simples. Existem verbos que são simples. Correr. O que significa o verbo correr? Significa que você tem uma pessoa, um carro, um animal, enfim, que está caminhando rápido, está correndo. Atrás de algo, fugindo de algo, mas está correndo. O verbo jogar é um verbo simples. Alguém pega um objeto e lança ele para longe de si. Só que o verbo ser é um verbo extremamente complexo. O significado do verbo ser não é um significado simples. O ser é o verbo mais complexo e difícil de entender na nossa língua. Então, quando você tenta definir a coisa de um jeito simples, falando que isso é isso, você na verdade não está definindo merda nenhuma. Enfim, então vamos lá. Primeiro vamos pensar sobre o que é o verbo ser, porque esse é o verbo mais complexo da nossa língua. Como a gente viu aqui no Vítimas, né? A gente não pode dar um significado engessado para as palavras. A gente tem que analisar o jogo de linguagem ao qual eu propus. O verbo ser, nesse jogo de linguagem, nesse contexto do dogma católico, o verbo ser significa presença real. Então, o ser, o significado do verbo ser, quando alguém fala que o pão é o corpo de Cristo e que o vinho é o sangue de Cristo, o significado do verbo ser significa que tem uma presença real e que de uma certa forma é uma propriedade mais imediata de Deus, né? Então Deus se apropria daquele pão, daquele vinho de uma forma mais imediata, né? E então se faz presente neles. Então, primeiro, o significado do verbo ser. Ser não é um verbo simples. Definir as coisas a partir do verbo ser é basicamente não definir nada. Você vai andar em círculo se você não definir o que o verbo ser significa o que você está falando. Então, a gente já entendeu o que o verbo ser quer dizer nesse jogo de linguagem. Ok. Então, a partir disso, ok. Então, a gente entendeu, tá. Depois da consagração, o pão e o vinho são corpo e sangue de Cristo, porque significa que Deus se apropria daquele pão, daquele vinho de uma forma mais imediata e se faz presente neles. Começou a chover, não sei se vai preparar aqui na oração, vou fechar o gol. Aí continuando, né? Mas vamos pegar antes da consagração, porque é isso que vai fazer a gente chegar à conclusão de que o termo mais preciso para entender a Eucaristia é substanciação e não transubstanciação. Quando São Tomás, que vem antes de tudo isso, se inspira em Aristóteles para falar que o pão tem substância de pão, que vira substância do corpo de Cristo, e o vinho tem substância de vinho, deixa de ser substância de vinho e passa por substância sangue de Cristo. Ele está falando aquilo como se tivesse uma substância, uma essência de pão que faz o pão ser pão e uma essência de vinho que faz o vinho ser vinho. Então vamos fazer a revisão fenomenológica em cima dos conceitos de pão e vinho. Quando você faz essa revisão fenomenológica em cima do pão e do vinho, você também vai chegar nessa resposta. Não tem ciência. Na verdade, você já discussão nada. Não, mas o pão, qual que é a essência de pão? A igreja ela tem uma regra para o pão que é usado na Eucaristia, mas essa regra é uma regra com relação a como é preparado o pão. Então, não é a essência de pão, porque a igreja vai falar que o pão precisa ter vinho e tudo mais, né? Porque o pão precisa ter equilíbrio, o pão precisa ter equilíbrio e tudo mais, mas enfim. Isso não é a essência, a substância do pão, isso é uma regra institucional da igreja para organização ali da celebração eucarística. Mas a gente está tentando chegar a uma essência engessada, essa substância que faz o pão ser o pão e o vinho ser o vinho. Né? Então a gente pega, não, mas o pão, e se eu fizer então um outro cereal que não seja o trigo? E se eu fizer um tipo de fungo diferente que também faz a fermentação? Enfim, são muitas coisas que você pode ir tirando e você vai chegar
nessa conclusão que você não consegue chegar a uma essência de pão porque não tem nada essencial ao pão que faça o pão ser pão. É tudo uma questão de o que nós entendemos necessário no pão, uma coisa transcendental que define objetivamente aquilo é bom, porque não é a mesma coisa que o vinho, né? A gente vai chegar então nessa característica, nessa mesma conclusão fenomenológica que Heidegger chega, de que da mesma forma que a mesa não tem uma essência, o estojo não tem uma essência é, de novo, sinônimo de substância, que é essa coisa essencial, sem as características vitais, de identidade, que faz o que é ser o que é. Enfim, a gente vai chegar nessa mesma conclusão. Você não tem uma essência, você não tem uma substância de pão que faz o pão ser pão, e você não tem uma substância de vinho que faz o vinho ser vinho. Então, o pão não tem substância de pão, porque não existe substância de pão, não existe essência de pão. O vinho não tem substância de vinho, porque não existe substância de vinho, não existe essência de vinho. Esses dois objetos, um sólido e outro líquido, são dois corpos extensos que não são nada em essência, não essencialmente nada. Então, não tem substância. Aquilo é corpo extenso e não é nada, o que a gente chama de pão de vinho. A partir disso, quando o padre faz a consagração do pão e do vinho, aquilo passa a ser o corpo sangue de Cristo. Porque a gente já definiu que no jogo de linguagem que a gente já descobriu, né? Que no jogo de linguagem, no contexto ao qual a gente está inserido, o verbo ser significa estar presente, se apropriar de maneira mais imediata, estar presente. Então, depois da consagração, o padre pega aqueles dois objetos, que não são nada em essência, consagra eles e Deus se apropria daqueles dois objetos de maneira mais imediata, se faz presente. Então, a partir disso, a gente pode falar de que aquele pão é o corpo de Cristo e que aquele vinho é o sangue de Cristo. Então, passa a ter essa substância de uma forma sobrenatural, que vem do poder de Deus, né? Mas passa a ter essa substância, essa essência que vem desse significado do verbo ser, que é a presença de Deus manifesta naqueles objetos. A partir disso, quando a gente chega nessa conclusão de que aqueles objetos que o padre pegou, aquele objeto sólido que a gente chama de pão, não tinha uma substância, não tinha substância alguma, e passou a ter, depois da consagração, e aquele líquido que o padre pegou, que também não tinha substância nenhuma, e passou a ter depois da consagração, a partir dessa descoberta, a gente não percebe que não tem como ter uma transubstanciação. Porque para ter uma transubstanciação, tem que ter uma mudança de substância. Então, você tinha que ter uma substância prévia que se transformou em outra substância. Só que essa substância prévia não existe. Não, porque não existe substância de pão, não existe substância de vinho. Então, o termo correto para se referir à Eucaristia, a partir do que se foi desenvolvido na filosofia contemporânea, é substanciação, e não transubstanciação. Mas a gente também viu que isso não afeta os dogmas da Eucaristia. O que eu estou falando aqui não é heresia, porque ele não está fazendo o dogma da Eucaristia. Eu estou falando, mesmo com esse conhecimento, a gente ainda tem a possibilidade da Eucaristia. Porque a presença real de Cristo na Eucaristia, ela ainda é totalmente coerente. Ela ainda é totalmente possível de acordo com isso. O único problema é o nome que a gente está usando. Porque não tem substância de pão, não tem substância de vinho. O nome certo é substanciação. E a Eucaristia é possível mesmo com os que a gente estudou na filosofia contemporânea, só que é mais preciso usar o termo substanciação, porque não existe substância de pão e vinho. Uma coisa que a pessoa poderia pegar e tentar refutar esse pouco seria tentar então chegar numa essência de pão e de vinho, né? E aí a pessoa então falaria, não, mas então vamos definir uma substância de pão e uma substância de vinho, para que a Eucaristia continue sendo transubstanciação. O problema é, quando a gente tenta definir isso de uma maneira artificial,
superficial, eu pego e defino, não, então a gente vai definir aqui que a substância de pão, a essência de pão é que ele tem que ser feito com trigo desse jeito aqui, e que a essência do vinho tem que ter algo, tem que ser feito com uva desse jeito aqui. Quando eu chego nessa essência engessada, nessa substância engessada desses objetos, eu me distancio dos fatos do mundo e eu estou definindo uma palavra. É aí que vem a filosofia da linguagem. Se você tenta chegar na essência de algo dessa maneira artificial, definindo, você na verdade está fazendo um trabalho com dicionário, você está definindo uma palavra. E a sua definição da palavra vai se distanciar do fato do mundo, ao ponto de que uma pessoa pode pegar um objeto que não se encaixa na sua definição, na sua essência de pão de vinho, e chamar de pão de vinho. E aquela pessoa vai estar errada, quando a gente tem jogos de linguagem, o significado das palavras ser definido pelo uso, então o uso que a pessoa está fazendo daquela palavra não é errado, porque se você entende que a pessoa está querendo dizer que o significado está certo. E você vai ter então a quebra total dessa substância que você propôs para o pão do vinho. E a mesma coisa, né? Os neotonistas eles têm que estar fazendo, porque aqui tudo tem consciência, então a mesa de consciência, cadeira de consciência. E eles vão falar, não, porque não vou definir então qual é a essência da mesa, qual é a essência da cadeira, qual é a essência do carro. E no final das contas, eles estão fazendo um trabalho de dicionário que não sendo filósofos. Eles estão definindo palavras, e essa definição de palavras não pode ser engessada por causa de jogos de linguagem. No final das contas, o trabalho deles é inútil, eles não estão fazendo nada, basicamente. Bom, então, basicamente, são esses temas que a gente trabalhou na aula de hoje. Eu já sei que o que eu falei sobre o Eucaristia vai dar problema. Eu já sei que vai ter pessoa que vai me chamar de herege, eu já sei que vai ter pessoa que não vai entender o que eu falei. Então, dependendo do que acontecer, aí eu faço uma aula super expositiva, explicando o máximo possível, porque não é uma ensinando substanciação, é substanciação. Mas se o significado das palavras é determinado pelo uso, se a gente receber isso grande substanciação, é verdade, você pode. Então, a partir desse momento, a gente vai continuar usando a palavra transubstanciação para se referir à apreensão de substância pelos objetos pão e vinho. Ok, mas o problema é que aí você tem uma etimologia imprecisa, né? Tá. O problema é, né, quando uma pessoa fala de transubstanciação, ela está querendo dizer que aquilo tinha substância de pão e vinho e que passou a ter substância corpo e sangue de Cristo. É isso que a pessoa está querendo dizer, porque joga essa linguagem que a pessoa quer dizer. Então, o que as pessoas querem dizer com transubstanciação é isso. E quando eu falo substanciação, o que eu quero dizer é, esquece a substância de pão e de vinho, porque isso já está mais de 100 anos no passado. A ideia certa é que são corpos extensos desprovidos de essência, adquirem a substância corpo e sangue de Cristo. E que por causa disso, o termo mais preciso seria substanciação. Então é isso que eu quero dizer com substanciação. Então, geralmente, quando a pessoa diz transubstanciação, ela está querendo dizer algo que está passado, que não cabe mais na filosofia contemporânea, que já é refutado. E quando eu digo substanciação, eu estou querendo dizer algo que conforma a Eucaristia à filosofia contemporânea. Mas se uma pessoa vira para mim e fala, olha, isso que você falou é verdade, mas eu vou continuar usando transubstanciação porque eu já me suspeito com isso. Só que a partir de agora, quando eu digo transubstanciação, eu quero dizer substanciação. Eu quero dizer que não era nada sobre substância. Então, a partir disso, a transubstanciação passa a ter esse significado. Mas o que eu mais estou batendo aqui é nessa ideia de que pão e vinho tem substância. Se você está escandalizado com o que eu disse, né, para qualquer pessoa que seja vindo aqui, enfim, se você está escandalizado com o que eu disse, eu te desafio a encontrar a essência de pão e vinho para me refutar. Boa sorte. É isso. A gente concluiu na aula passada. Não é preciso chegar à sua conclusão. Os neoplatonistas, as coisas não têm essência, as coisas não são nada. O trabalho dos neoplatonistas é um trabalho que está fazendo de serviço da Igreja Católica. E a forma mais correta de enxergar